interessante, muito interessante. Até peguei uma água ali, dar uma relaxada, uma aliviada, porque acabei de ler aqui um comentário que me deixou num estado físico e mental que falta meia hora para o jogo de amanhã. Ai, que loucura é essa, família. Salve, tá? Bom dia, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Mal passou a adrenalina do jogo de quinta-feira e a gente já pode falar, né? É amanhã. É amanhã. Família, esse comentário aqui do Felipe, nada demais, não foi ofensa, nada me atacando, nada. Só um comentário, né, de um vascaíno que com certeza tá nervoso, assim como eu. Ele comentou assim, ó, não acabou. Só vou zoar depois de domingo. Esse time do Vasco me assusta, apesar de estar acreditando muito. Isso já me levou para domingo, mano. Fiquei nervoso, sei por quê, nada a ver, eu sei que não tem nada a ver. Mas assim, Felipe, vou te falar, mano, eu não vou ficar sofrendo por antecipação, no sentido de ficar botando na minha cabeça, caramba, vai ser eliminado. Sofrendo eu já tô nervoso, tá, ansioso. Mas eu não vou ficar botando na minha cabeça que o Vasco vai ser eliminado, que o Vasco é isso, que o Vasco é aquilo, né? Porque assim, no fundo, cara, o vascaíno, ele leva esse sentimento pelos últimos anos, né? A gente sempre fica na dúvida, será que agora vai? Será que é esse ano? Será que é o momento? Será que os jogadores vão sustentar? Passa isso pela cabeça de qualquer vascaíno. Porque existe um histórico, existe um passado. Jogos em que o Vasco cedeu à pressão, mais jogos do que conseguiu lidar com ela e conquistar, né, o objetivo. Mas o Thiagão, família, eu tô fazendo da seguinte forma, eu tô me cercando pensamento, pele, coração, loucura, 22, Lloyd Augusto, de pensamentos positivos, cara. Eu já tô me vendo com a cabeça raspada, né, como um louco na rua, né, passar zero, tô acreditando em tudo isso que a gente, né, viveu nesse ano de 2025 aí. A FIFA me fez o favor de inventar uma Copa do Mundo dessa aí que só o Vasco ficou de fora. Efeito Tietê. O David também já ganhou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Mano, coisas que eu não lembro agora que eu tô cercando o Fucê, nosso freguês, sabe? Porque eu não vou ficar sofrendo por antecipação na questão de ficar pensando na eliminação do Vasco. Não estou pensando nisso, cara. Não estou pensando nisso. Estou nervoso, estou ansioso. Eu entendo que os vascaínos estão assim, de um modo geral. A gente viu, né, um outro ponto positivo que eu posso destacar aqui, né, falando da torcida. Cara, a festa que a torcida do Vasco fez no Maracanã na quinta-feira é uma parada que te traz uma energia, assim, uma confiança. E eu espero que isso possa acontecer com os jogadores do Vasco, sabe? Foi surreal, cara. Foi surreal. Tu viu o Mansur falando, muita gente falando que a torcida ficou... A forma... Eu tava vendo o Betão, que trabalha com Cantarelli, no Charla. Ele é flamenguista, né? Ele falou assim, cara, todo mundo sabe aqui o time que eu torço, mas a forma que a torcida do Vasco comemorou esse segundo gol, esse gol do Verratti, há muito tempo eu não via isso. Há muito tempo. Falou que foi uma energia surreal para ele dentro do Maracanã. Então, tô me cercando disso aí, cara. Felipe, tu me deixou mais nervoso aqui, já vou ficar nervoso no domingo, mas é isso que eu tô fazendo, família. É isso que eu tô fazendo, porque senão realmente é complicado. Então, eu tô tentando trazer um pensamento positivo para minha cabeça, para o meu coração, que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir tirar esse grito que está aqui, né, preso, e o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil 2025, né? Falei tanto isso aqui com vocês, né, no início desse ano, durante o ano que é o ano do milagre, né? Vários times aí pelo mundo conquistaram títulos depois de um tempo. Chegou a nossa vez, cara. Chegou a nossa vez. Eu prefiro trabalhar com essa emoção, com esse nervosismo dessa forma, família. Vamos caindo aqui um desabafo de um torcedor nervoso, e eu sei que tem muita gente assim como eu por aí. Ai, meu Deus, mas é isso, família. Cara, o vídeo de hoje tá legal, tá show de bola, porque eu separei aqui alguns cortes pra gente debater, claro, já projetando e visando esse segundo confronto e analisando mais um pouco do jogo de quinta-feira, detalhes, né, que a gente pode repetir e melhorar para que a gente possa conquistar essa classificação. Os cortes que eu separei aqui foi um do Garoni, né, falando do Barros e do Ryan, o Roger Mala Sem Alça, lá no Seleção Sport TV, lá no Seleção Sport TV, falando sobre alguns pontos que eu já destaquei aqui com vocês, algumas diferenças de Vasco e Fluminense, qualidade aqui, defeitos ali, né, bem interessante. E eu acho que esse jornalista aqui, família, não sei se vocês conhecem, lá da Jovem Pan de São Paulo, o Bruno Prado, na minha opinião, ele deu uma aula sobre essa Copa do Brasil.
e os confrontos. Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Fluminense. Ele deu uma aula, porque assim, é exatamente isso que eu tento passar aqui para vocês, só que ele tem mais qualidade técnica na palavra, né? Ele toca o refino da bola, ele tá, pá, lá, faz lançamento, tapa de 3 dedos, e o Thiagão, né, de canela. Mais uma qualidade para falar aqui, a gente vai debater sobre isso tudo, família. Além de falar, claro, mais um pouco da renovação do Ryan, porque no momento que eu estava gravando o vídeo, nosso último vídeo da sexta, o Venê trouxe que o Vasco poderia anunciar entre hoje e domingo, mas o Vasco acabou anunciando, né, na sexta mesmo a renovação desse jogador, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso também. Família, mas antes, dá aquela força aqui pro Thiagão, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho, e não esquece, né, se você for comprar alguma coisa no Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza, sem pagar R$1 a mais, compra aqui através dos links do Thiagão. Thiagão, mas aí no seu link não tá a televisão que eu quero comprar, não tá o tênis que eu quero comprar, não tá a parada que eu vou comprar lá na Shopee, na Magazine Luiza. Não, beleza, não tá aqui. Mas é só você clicar no nosso link, seja na camisa, boné, tênis, que vai te levar para o site que você quer. E aí você compra a sua parada sem pagar R$1 a mais. Você comprando, né, esse produto vai estar ajudando o Thiagão. É sério, Calvo? É sério, família. Vamos seguir a nossa resenha. Eu já vou colocar na tela para vocês esses cortes que eu separei, que eu achei assim interessante para a gente trocar uma ideia aqui. Se liga só. Eu lembro de falar aqui ontem sobre o Barros e o Ryan, que são dois jogadores da base do Vasco e que sentem os clássicos de maneira diferente. E isso para mim ontem foi decisivo. Porque no fim do jogo, por mais que o Vasco tenha feito 2-1, se arrastava por 1-1. Era um jogo que o Vasco estava muito melhor no segundo tempo, botou bola na trave com o Puma. Teve uma bola que o Puma bate de canhota, que o Fábio pega no contrapé de perna esquerda também, que salva pouco tempo depois do gol de empate. Mas os últimos 10, 15 minutos estava mais arrastado. O ritmo do jogo estava mais lento. E essa postura do Ryan no segundo gol, para mim, é crucial. Porque quando ele sai driblando 2, 3 jogadores do Fluminense e ele cai, a grande maioria dos jogadores, não vou nem dizer só aos 49 do segundo tempo não, mas aos 49 do segundo tempo, ia cair, ia pedir um cartão amarelo, ia ficar no chão, ia falar, como a Raíza falou, ia esperar para botar todos os zagueiros dentro da área, aproveitar que o Verret estava lá, fazer um levantamento para a área para tentar definir numa bola parada. A atitude do Ryan, que é um moleque que sente diferente por ser cria da base, para mim foi fundamental. Eu falei, vou usar o mesmo termo que você usou, porque eu usei até ontem no canal. São jogadores que têm tesão em vestir a camisa. São jogadores que têm tesão em vestir a camisa do Vasco. São jogadores que gostam desse tipo de clássico, que chegam no Maracanã com mais de 60 mil pessoas e eles entendem o tamanho que é vestir a camisa do Vasco, o tamanho que é estar num clássico como esse, uma semifinal de Copa do Brasil, e querem vencer. Eu falei, não tem favorito, porque independentemente do que aconteceu no Brasileiro, eu acho que é outro jogo, outra atmosfera. Vasco e Fluminense entram sem favoritismo. Agora tem um detalhe, o Fluminense tem um time mais organizado, chega mais confiante, tem uma defesa muito sólida, tem um meio campo bem equilibrado, mas falta na fase final, coisa que o Vasco tem. O Vasco tem 2 centroavantes, tem o Ryan e tem o Verret, tem o Nuno que tá numa fase muito boa, tem o Coutinho que acha todo mundo, e tem o moleque do lado esquerdo, o Andrés, que é colombiano, né? Então, esse quarteto ofensivo do Vasco, ele responde muito mais do que o quarteto do Fluminense. O Soteldo, alguém viu o Soteldo ontem? Ele sai machucado. Ele sai machucado. Então, eu tinha uma expectativa, achei que era um jogo pra ele aparecer. Tico no fubá, né? Roda pra lá, pra cá. Ele é colombiano. O Andrés, né? Ontem, quem carregou o time ofensivamente foi o Serna. Porque o Everaldo é peça nula. Eu ainda não consigo entender. Teve uma boa oportunidade. Ele participa do jogo, ele participa taticamente do jogo. E ontem teve uma oportunidade boa logo no começo. Acho que dele é a primeira. 23 anos, tá? Menino. Mas e tá fazendo falta esse centroavante no Fluminense. E o Acosta tudo bem, joga bola. Então quem carrega a fase ofensiva é o Serna e o Acosta que tenta municiar. O Everaldo, infelizmente, é uma peça nula há bastante tempo. Mas o Canóbio, ele é muito importante, recomposição, é muito importante na parte tática, mas pra definir também não é um cara de... Assim, não é um cara de muito marcar tantos gols, técnico, né? Mas ele cria muitas situações, né? É diferente do quarteto do Vasco. O Vasco não tem uma estrutura defensiva, não é tão organizado, mas quando chega aqui na frente... aí alguém vai falar assim, mas o Ryan tava ali, gol fácil do Ryan, gol fácil do Verret. Não, o Ryan faz um baita jogo, gente. Mesmo a bola passa não é só o lance na área ofensiva do Fluminense, quem que bota pra dentro? Isso que eu ia falar. Acho que podiam virar gol fácil. Nem gol fácil o Fluminense faz, porque assim, não tem. Quando você tem um jogador que nem o Ryan, esse tipo de jogador faz a diferença num jogo decisivo como esse, porque ele chama a responsabilidade, ele é um jogador frio, que gosta desse clima, ele gosta de ser o cara que vai resolver o jogo.
Isso faz muita diferença numa equipe, principalmente em jogos decisivos. E o Rayan fez isso ontem. Copa do Brasil. E aí, no penúltimo jogo, Atlético, ele já poupou todo mundo. No penúltimo... Mirassol. Foi o Mirassol. Antes do Atlético? Mirassol em São Januário. Antes foi o Inter, que daí ganhou de 5-0. Então, quando ele ganha do Inter, eu acho que dali ele já relaxou também, que não dava... Não vai cair, mas não vai também lugar nenhum. Então, ali ele já começou a administrar fisicamente o time para jogar esse jogo de ontem. E aí é o que eu acho, que nos últimos 20 minutos, eu acho que gritou essa parte física do Vasco em cima do Fluminense, que teve que jogar até a última rodada contra o Bahia. E Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão nesse bolo aí de 10, 15 times que são muito parecidos. É porque que o Cruzeiro foi terceiro, o Fluminense foi quinto, o Corinthians foi 13º, o Fluminense e o Vasco 14º. Por que essa diferença? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Ele não é um campeonato do confronto direto, é um campeonato de regularidade. E o Corinthians, ele viveu um ano de muita bagunça. O Corinthians era uma situação financeira terrível, troca de presidente, e ele tem alguns jogadores muito bons, só que talvez também por essa questão financeira há um desequilíbrio entre os melhores jogadores do Corinthians e os seus reservas. Então o Corinthians, quando não tem os seus principais jogadores, ele sofre para repor. E aí num campeonato de 38 rodadas, você tem dificuldade para ter essa reposição, para jogar bem com regularidade. O Vasco, é a mesma coisa, você pegar o Vasco, muitos jogadores que jogaram ontem, eles chegaram no meio do ano. Os dois zagueiros, Cuesta e Robert Renan. O Cauã Barros estava emprestado para o América Mineiro, voltou. Thiago Mendes chegou também no meio do ano. O Andrés Gomes chegou no meio do ano. O próprio Nuno Moreira começou a jogar depois. Então o elenco do Vasco foi um elenco que foi sendo formado já com o brasileiro rolando, trocou de técnico também. O Fluminense também trocou, o Fluminense até trocou mais. O Fluminense teve 3 técnicos no ano, o Vasco teve 2. Mas o Fluminense ele já tem uma base mais bem formada. O Fluminense tem muitos jogadores que foram campeões da Libertadores em 23 que estão aí até hoje. Então, para um campeonato de regularidade, o Cruzeiro e o Fluminense já tinham uma base mais bem formada e foram melhores. Mas no 11 contra 11 não é uma diferença tão grande do Cruzeiro pro Corinthians e do Fluminense pro Vasco. Inclusive, se a gente olhar, acho que dos jogadores que atuaram ontem pelo Fluminense e pelo Vasco, talvez os dois mais desequilibrantes sejam jogadores do Vasco. O Coutinho, que nem fez uma grande partida, mas tem uma capacidade técnica, acho que de capacidade técnica ele era o melhor de todos ali. Ele, o Thiago Silva, mas o Thiago é um zagueiro, é diferente, né? Sem dúvida, o que tem a melhor carreira de todos que estavam em campo é o Thiago. Depois é o Coutinho, só que o Coutinho é um meia, o Thiago é um zagueiro, né? O Coutinho pode desequilibrar mais o jogo do que o Thiago. E o outro desequilibrante que ontem desequilibrou o jogo também é do Vasco, é o Rayan, que é um garoto. Tá aí, resenha boa, né? Falei pra você. Assim, família, deixa eu começar pelo Garone, pela visão do Garone, porque assim, tá certo, né? Muito certo. Realmente o Barros e o Rayan levaram esse espírito pra dentro de campo. Eu acho até que principalmente o Barros, na questão de imposição física, de disposição, de peitar, de pular no alto, de carretar, de chegar junto. E claro, né, o Rayan é diferente, né? Porque o Rayan é um atacante, aí tu tem que ter, né, mais personalidade com a bola, talento, técnica, não tremer durante, né, uma decisão, e o Rayan também fez isso. Eu espero que esses dois jogadores possam nos ajudar demais no domingo, amanhã, porque é aquilo que a gente vai trocar uma ideia durante, né, a visão aqui durante esse vídeo, com a visão do Roger e também do Bruno Prado. O Vasco perde na questão física, né? Então você ter o Barros bem e o Rayan também, dois jogadores que têm essa potência, cara, é fundamental pra gente passar no domingo. E só para pegar um gancho ali da reta final do Roger Flores, falando sobre a questão do Vasco ter poupado na última rodada, e o Garone ele foi muito contra isso, né? E como outros vascaínos, e eu comentei isso com vocês, não é uma questão de estar certo ou estar errado, até porque o resultado vai definir isso. Se o Vasco passar amanhã, foi perfeito, foi a decisão correta, porque o dinheiro que o Vasco ganharia, né, sei lá, ficando na nona, na 11ª colocação, me parece que o Vasco vai botar no bolso passando para a decisão, certo? Então foi a decisão correta. Por isso que, na minha visão, é isso, não tem certo ou errado, o resultado que vai definir. Agora, não dá para negar que teve realmente um ponto positivo em relação a isso. Eu concordo que o Fluminense cansou no segundo tempo, sentiu uma pressão, e o Vasco estava com mais gás. E um detalhe, o Fluminense é mais físico que o nosso time. Claro que, assim, as entradas do Ganso, do Kenon, né, que são jogadores mais velhos, pesaram também nesse sentido. Mas o Fluminense é mais físico que a gente, tem um time mais intenso. Isso é claro, né? O Thiago Mendes, o Nuno não é um cara físico, o próprio Felipe Coutinho, sabe? Então, eu acho que foi fundamental o Vasco ter poupado no domingo contra o Galo, visando essa partida. Até porque agora, cara, olha o tempo de recuperação. É muito rápido, cara. O jogo foi na quinta, agora no domingo, e
e o primeiro jogo da final 3 dias e a final, sabe? Então eu concordo que foi a decisão correta. Assim, família, até anotei aqui alguns pontos, né, do que o Roger Flores falou, e assim, eu acho que vai de encontro com a visão ali do Bruno Prado, né? A gente pode pegar essas opiniões aí e debater elas juntas, né? Porque eu concordo muito com o Bruno Prado em relação a isso. Eu falo isso aqui com vocês. Eu sei que agora é muito fácil, né? Também tem isso. Ah, como o Vasco ganhou, como o Vasco competiu contra eles, agora o time é isso, o time é aquilo, mas não é isso que a gente estava ouvindo, né? Eu também não estava falando isso, tá? Eu também não estava falando isso em relação àquela sequência de derrotas. Mas na minha cabeça era muito mais uma questão de postura e de erros do Fernando Diniz na questão de, em diversos momentos, optar por um time mais pesado. E aí, contra o Juventude, por exemplo, eu achei que o Vasco foi para campo parecendo que era uma pelada. E quando o Vasco está focado, o Vasco tem recurso, o Vasco tem talento. Então eu concordo com o Bruno Prado. Cruzeiro e Corinthians, porque o Corinthians voltou, né, uma galera. Voltou o Caridio, acho que o Garro tá voltando, e aí o Yuri Alberto, o Memphis, o Martins também tá voltando, ele tá jogando. Então quando tu vai ver peça por peça, de fato, tem uma questão ali de igualdade ali, dá jogo. E a mesma coisa, cara, quando você olha peça por peça do time do Fluminense e do time do Vasco, família, o time titular, tá? O time titular, cara, não é 19 pontos à frente do Vasco. Não é para estar 19 pontos à frente do Vasco. Então é um campeonato, como ele falou, de regularidade. Quem erra menos. O Vasco falhou muito durante esse campeonato. Melhorou também na segunda janela. Os jogadores demoraram a entrar no time titular. Né? O Cuesta e o Robert Viana teve algumas partidas que não jogaram juntos. O Andrés Gomes demorou também para ser titular, porque teve aquele debate por um longo tempo, Verratti no banco, Verratti titular. Então tudo isso acaba influenciando as maluquices do Diniz, de pegar Matheus França e botar de cabeça de área, de jogar diversos jogos com a defesa exposta. Agora, quando você vem para um contexto de mata-mata, a coisa muda, pô. Existe igualdade, sim. Existe igualdade. Por isso que eu nunca perdi assim, a minha confiança para esse confronto. E, repito, era muito mais uma questão de postura. Espero que os jogadores do Vasco possam virar a chave. Viraram, né, correram, foram intensos, brigaram, lutaram, acreditaram, tanto que o gol saiu da maneira que saiu, né? No Ryan, aquela falha que a gente teve contra o Mirassol do Andrés Gomes dormindo, o Ryan tomou uma decisão de quem não tá dormindo, quem tá ligado, quem tá atento. Todo mundo falou isso, a maioria, né? Se muitos comentaristas falaram, quero dizer, que 90% dos jogadores iam sofrer aquela falta e ficar no chão pro adversário tomar um cartão, segurar, respirar. O empate deixa tudo, né, pra próxima rodada, tudo igual, 50-50. O cara pegou, bateu, foi lá, saiu o gol. Dessa vez quem dormiu, né, foi eles, né, porque o Serna poderia ter entrado ali na frente, não ter deixado o Ryan bater, e ele ficou ali dormindo, panguando. E aí, né, aconteceu o gol, graças a Deus, do Verratti, família vascaína. Ele até cita aqui, né, o Bruno Prado em relação ao Coutinho, o Ryan, que tem mais poder de decisão, que são jogadores diferenciados. Ele cita o Thiago Silva no Fluminense, que realmente é acima da média e joga muita bola, apesar da idade. E isso aqui, cara, eu debati com vocês, né, o que o Roger falou. O Roger até comenta ali sobre a questão do Fluminense ser mais organizado e ter uma defesa mais sólida em comparação ao Vasco, mas o Vasco tem mais talento na frente. O Vasco tem mais poder de decisão. Em contrapartida, o ataque do Fluminense é mais físico que o nosso. Quando joga ali o Everaldo, vai jogar o Canóbio, vai jogar o Serna, esse ataque tem mais condições de ajudar defensivamente. Por isso que às vezes eu acho, claro, com o trabalho do Zubel Dia, as escolhas, parte tática, né, de proteger mais a defesa, o Fluminense acaba levando menos gols que o Vasco, tá? O Vasco nessa partida contra o Fluminense teve sim ali alguns momentos que a defesa ficou exposta no mano a mano. O próprio lance do Léo Jardim com o Everaldo é isso, né? Um lançamento que tá Everaldo e Cuesta, né? O PH voltando, né? O time no mano a mano ali, os dois no mano a mano. Isso não pode acontecer. Dificilmente tu vê isso acontecer, né, com o Fluminense, mas o Vasco, né, com mais talento, conseguiu ali mesmo o Fluminense todo recuado achar os espaços e marcar, né, os dois gols. Então eu vejo muita igualdade, né, nesse confronto, né? O momento deles, o nosso momento, isso nunca mexeu com a minha cabeça. Porque quando você tem que, cara, parar e assistir as vitórias do Fluminense, sabe? Tu tem que olhar também. Por exemplo, nessa sequência de 9 vitórias do Fluminense, cara, teve uma contra o Juventude que o gol foi espírita. O Fluminense jogando mal pra caramba, o Juventude poderia ter derrotado o Fluminense. Aí o cara dá um voleio que a bola era pra parar aqui em casa, a bola vai assim, ó, morrendo dentro do gol. E teve outras vitórias assim, cara, outras vitórias. Não foi todas as vitórias do Fluminense nessa sequência, jogando muita bola, botando na roda, entende? Tem isso também. Só que em contrapartida você olha as partidas do Vasco, fala, meu Deus, o que é isso? Mas esse time performou aqui também.
Então não pode voltar a performar, né, com vontade, com raça, com dedicação, jogar esse nível de futebol, porque esse nível de futebol aqui, o Vasco, nessas situações que eu falei pra você, que a gente sofreu, que a gente foi eliminado, que a gente deixou a desejar, nunca jogou esse nível aqui. Nunca, em nenhum momento. O Vasco do Paiva, que foi eliminado pro Galo, nunca jogou esse futebol aqui. Esse futebol da sequência, de 12 jogos perdeu apenas um, nunca jogou esse nível aqui de futebol, essa sequência de vitórias, 4 vitórias, nunca jogou esse futebol aqui. Então esse time do Vasco tem recurso, tem talento, agora é querer. Agora é querer. E aí é parte do meu desabafo, né, que eu troquei uma ideia com vocês no início do vídeo. Eu espero muito que os jogadores possam ter o entendimento, e o Diniz falou sobre isso na coletiva, né, que os jogadores estão tendo esse sentimento de saber lidar, que isso é positivo, né, a pressão, a torcida do Vasco em peso ali fazendo a festa, isso é positivo pro grupo. Não é uma pressão, porque o Diniz falou, né, não é fácil jogar no Vasco. Essa festa, o estádio lotado, a torcida do Vasco em maior número, isso também pesa, né? Pesa porque, opa, caramba, olha a minha torcida, pressiona o jogador, mas que eles possam ter o entendimento que o torcedor do Vasco está com eles, confiança para jogar, né? Acredita, não treme, não sente. O Vasco tem da onde tirar, tem recurso, tem talento para a gente sair, né, com essa classificação e disputar essa final. Família, eu encerro o nosso vídeo falando do Ryan, né, e da renovação. Tá aí, o Vasco anunciou nas suas redes sociais, Vasco acerta a renovação de contrato com o Ryan, e assim, um vídeo show de bola, quem não acompanhou vai lá acompanhar, não posso trazer aqui, porque a Vasco TV também dá, nesse tipo de vídeo, dá direito autoral, então não dá para passar aqui, mas um vídeo muito legal, né, que aparece a trajetória dele, o pai, a mãe, bem legal, o vídeo anunciando aí a renovação, e a multa tá aqui, né, novo contrato de Ryan, com o Vasco tem multa rescisória de 80 milhões de euros, né? 500 milhões. Família, é difícil assim imaginar, né, o Ryan, algum clube pagando essa multa aqui. Mas isso protege o Vasco, tá? Protege o Vasco. E claro, se ele continuar performando, sendo decisivo nessa Copa do Brasil, no próximo ano também, se vai surgir uma convocação, que isso valoriza também mais o jogador, de repente, né, um valor próximo disso aí. Mas, né, é bom, o Vasco tem tranquilidade, e é bom também saber que o Ryan tem isso em mente, né? Tem isso em mente de ficar no Vasco, querer ficar no Vasco. Isso é muito importante, né? Porque não adianta nada o cara, de repente, ficar sem ter esse tesão, sem ter esse desejo, e não é o caso, né? Tá muito tranquilo, tem 19 anos, sabe que tem potencial para jogar lá fora, mas quer viver o momento, quer viver o Vasco. Eu espero muito, cara, que o Ryan possa, né, botar esse título aí no peito e nos ajudar a gritar campeão, família vascaína. Fui!